Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para gravar mais uma videoaula na nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD. E esse terceiro trimestre de 2022, nós já estamos estudando aqui o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, e já estamos na lição de número 4. Já passamos na 1, 2, agora estamos na 3 e agora estamos na 4, que tem como tema o sal da terra e a luz do mundo. Será lecionada no próximo dia 24 de julho em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel, que esse trimestre está sendo comentado pelo bispo Abner Ferreira, nosso bispo da Assembleia de Deus Madureira, um homem usado e abençoado por Deus para elaborar essas lições aqui, para que nós possamos ter um norte aqui no ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Aleluia! Mas antes de eu começar a nossa aula, eu quero aqui já agradecer a Deus pela vida de você que é inscrito aqui no nosso canal, que tem aqui nos acompanhado. Eu tenho recebido aqui comentários de pessoas do Rio de Janeiro, do Pará, do interior de Goiás. Isso deixa o nosso coração muito alegre, porque nós sabemos que os irmãos estão participando, estão aprendendo e estão sendo edificados através desses vídeos aqui que a gente tem lançado toda semana. Aleluia! E você que tem passado aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a vir se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte desse canal abençoado. Se você quer crescer na palavra de Deus, aprender mais sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Jesus, esse é o canal certo para você se inscrever. Eu tenho certeza que você será abençoado aqui no nosso canal. Amém, meus queridos irmãos? E também, antes de começar a aula, eu quero aqui estender um convite. Você que mora aqui na região de Goiânia, aqui na cidade de Goiânia, nós temos aqui na Assembleia de Deus da Vila Santa Helena, do Campo de Campina, nossa igreja lá na Rua 6, setor Vila Santa Helena, Rua 6, número 303, ali presidido ali pelo pastor Jales Caetano e pastora Suzy Darley. E no domingo, às 9 horas da manhã, inclusive domingo, eu estaria ali lecionando essa lição de número 4. Se você, domingo, sentir de Deus de fazer uma visita para nós, estaremos ali lhe esperando para que possamos ali congregar juntos e aprender a palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? E vamos para a lição? Sal da terra e a luz do mundo. Aleluia! Texto áureo. Aqui o texto áureo está em Marcos, capítulo 9, verso 50. Aqui é uma versão um pouco diferente. Eu vou ler numa versão que eu tenho de uma outra Bíblia aqui, que está assim: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Uma pergunta. Tenha o sal em vocês mesmos. Vivam em paz uns com os outros. Marcos, capítulo 9, versículo de número 50. A verdade aplicada. Em um mundo em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. Aleluia, para a glória de Deus. Nós vamos aprender aqui sobre isso hoje nesta lição. Os objetivos da lição. Primeiro, ensinar que devemos ser agentes influenciadores. Segundo, mostrar que como luz devemos iluminar. Terceiro, citar a responsabilidade como sal e luz. O nosso texto de referência encontra-se localizado em Mateus, livro de São Mateus, capítulo de número 5, verso 13, 14, 15 e 16. Vamos ler. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Misericórdia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Mais uma vez, está falando em glorificação do nome do Senhor. Aleluia. Introdução da nossa lição diz assim: Jesus ressaltou a importância de sermos sal e luz do mundo, conforme está em Mateus, do capítulo 5, do verso 13 ao 16. O sal e a luz
são metáforas que denotam a influência positiva que os filhos de Deus devem exercer neste mundo. Vamos orar? Aleluia comigo, vamos pedir a direção de Deus para que possamos ter uma aula aqui abençoada. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, como sempre fazemos, Senhor, apresentamos diante de Ti, Deus, essa lição de número 4, que está com o tema O Sal da Terra e a Luz do Mundo. Senhor, abra o nosso entendimento nesta hora, abençoa esta pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que essa palavra venha penetrar no seu coração, ao ponto de fazer as mudanças necessárias que essa pessoa precisa, Deus, para crescer na Tua presença e se tornar verdadeiramente um autêntico discípulo do Senhor Jesus. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e aleluia. E glória a Deus. Queridos e amados irmãos, como nós estamos estudando aqui sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, como eu gosto sempre de voltar um pouquinho nas primeiras aulas, na primeira aula nós estudamos sobre a estrutura do Sermão do Monte, a localização. Já na segunda aula nós falamos a respeito da humildade, Jesus falando sobre o alicerce da vida cristã, que era a humildade, a porta de entrada nesse reino, nesse novo reino que Jesus estava estabelecendo, um reino celestial. Já na lição de número 3, nós estudamos aqui um pouco mais sobre as bem-aventuranças, sobre o homem feliz, de acordo com a vontade de Deus, um homem, o padrão de vida para que possamos alcançar a felicidade em Cristo. Nós vemos aqui que bem-aventurados eram os que choram, porque eles eram consolados, os mansos, porque eles eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e também bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Perceba que os ensinamentos de Jesus vêm por etapa. Primeiro, Jesus, após ser batizado por João Batista, ele começa seu ministério pregando o arrependimento e a chegada do reino do céu. Então Jesus começa a pregar, e aí Jesus começa a convocar o seu primeiro grupo de apóstolos, para que ele pudesse ensinar esse grupo de apóstolos, para que pudesse dar prosseguimento à obra do Pai que ele veio realizar sobre esta terra. Então, após aqui a escolha dos 12, agora vem o ensinamento da palavra de Deus, porque não podemos fazer discípulo sem ser passado pelo ensinamento, ou seja, não existe outra fórmula. Tem muitas pessoas aí que acreditam que para fazer discípulo é apenas impor as mãos, transferir a autoridade, nada disso. Discípulo de Jesus só se faz com o ensinamento da palavra de Deus. Daí a importância de eu e você valorizarmos o estudo da palavra de Deus, o ensinamento de Jesus na escola bíblica dominical, no culto de ensino ou culto da palavra, e até mesmo na meditação diária da palavra do nosso Deus. Então, se eu e você queremos nos tornar um discípulo, um seguidor de Jesus, não tem outra maneira a não ser aprendendo a sua palavra. Tanto é que Jesus, no finalzinho da sua vida terrena, disse: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, o próprio Cristo disse para os seus discípulos sair pelo mundo pregando o evangelho e fazendo novos discípulos através de quê? Será que é através do pula-pula? Será que é através só da imposição de mão? Será que é através de rodopiar? Não, Jesus estava vindo através do ensinamento da sua palavra, porque um crente que é ensinado, um crente que tem base, não quer dizer que ele vai se tornar um crente frio, que não vai mais sentir o Pentecoste, que não vai mais ser emocional ou sentir a presença do Espírito Santo. Não, ele vai ser um crente maduro, na qual virão as dificuldades, as tempestades, mas ele está com a sua casa alicerçada na rocha que é Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Então, se está estabilizado em Cristo, irmão, é impossível que algo nos ataque e nos derrube. Por quê? Porque nós estamos alicerçados nos ensinamentos de Jesus. É por isso que eu gosto de valorizar o ensino da palavra de Deus, porque Jesus falou assim: o meu povo perece por falta de quê? Foi por falta de entretenimento? Foi por falta de festividade nas igrejas? Não, é por falta de conhecimento. Então, quanto menos a pessoa conhece sobre Jesus, mais ela vai perecer e vai estar vulnerável aos ataques do maligno, porque ela não tem base para poder ali ficar firme e se defender das astutas ciladas do diabo. Então, é com a palavra de Deus que nós conseguimos vencer. Então,
vós sois o sal da terra. O primeiro tópico aqui, vós sois o sal da terra. Ao fazer tal declaração, Jesus revela uma dupla função aqui. Jesus revela uma dupla função que devemos exercer nesse mundo. Nesse mundo avesso, presta atenção, pecaminoso, somos o sal e a luz, os agentes influenciadores. Está baseado, se você puder ler, é importante você ler Filipenses capítulo 2, versículo 15, porque você vai ter uma compreensão melhor do que eu estou falando. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em um mundo podre, em um mundo que cheira mal devido ao pecado. É um mundo onde as pessoas vivem do seu próprio jeito, da sua própria maneira, de acordo com o que elas acreditam que é a verdade, que elas acreditam que o ponto de vista delas está correto, onde as pessoas são corruptas, caluniadores, blasfemadores, amantes de si mesmos, enganadores, mentirosos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Então nós estamos vivendo neste mundo onde o pecado ainda impera, onde há uma podridão espiritual completa, onde as pessoas estão afundadas em suas vidas espiritual, longe da presença de Deus. Então a humanidade cheira mal, ou seja, é como uma carne que está estragada pelo pecado. Mas Jesus, aqui ele está falando que em um mundo avesso, em um mundo que só há corrupção, contenda, intriga, filho contra pai, pai contra irmão, nação contra nação, nós devemos ser agentes influenciadores. Aí Jesus, ele usa a metáfora aqui, ele vem a usar o sal e a luz. Nós devemos ser o sal e a luz desse mundo. Então nós vamos ser agentes influenciadores desse reino de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, após pregar o arrependimento, separar os seus discípulos, agora os ensina. Eles passam pelo processo da bem-aventurança e agora, depois do processo da bem-aventurança, eles chegam a esta parte na qual Jesus fala: agora, bem-aventurados vocês que são limpos de coração, porque vocês verão a Deus. Então, a partir desse momento, Jesus ele vai afirmar de maneira metafórica que os seus discípulos seriam o sal da terra e a luz do mundo. Jesus estava dizendo que eles seriam influenciadores. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que é o sal da terra e a luz do mundo. Então, se você chegou nesse vídeo até agora, não saia daí não, porque você vai aprender o que é o sal da terra e a luz do mundo. Porque Jesus afirmou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus ele afirma esta palavra e declara eu e você como sal da terra e a luz deste mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o próprio Jesus estava afirmando que nós éramos esses dois elementos. Então, Jesus, o que me chama a atenção nos ensinamentos de Jesus é que ele sempre usava exemplos simples, comuns, que os seus ouvintes estavam acostumados, ou seja, ele citava exemplos que as pessoas iriam entender. Jesus explicava exemplos sobre a agricultura, que era comum naquela época, sobre soldado, que era comum ter soldado naquela época, sobre construção, que era comum ter construção naquela época, e Jesus vem falar aqui dois elementos que também era comum ali no meio da nação ali de Israel, do povo judeu, sobre o sal e a luz. A luz e o sal era algo comum que, se Jesus falasse, todos iriam entender. Então, Jesus ele procurava, como mestre, como bom ensinador que era e que é, ele procurava pregar de maneira simples para que as pessoas viessem entender. Então, se eu e você queremos ser mestre e ensinadores, precisamos de mais simplicidade para poder transmitir aos ouvintes a palavra de maneira simples para que as pessoas possam entender. Não adianta eu chegar aqui com ensinamento e começar a falar em outros idiomas, em hebraico, em aramaico, em grego. Isso é muito bom porque ele abre a nossa mente, abre a nossa visão teológica, mas há momentos que nós vamos ensinar a palavra do nosso Deus de maneira simples, porque o evangelho é simples. O evangelho de Jesus não é o evangelho que abrange tantas coisas difíceis para as pessoas entenderem. Não, Jesus, ele sempre pregou de maneira simples. Então, Jesus, ele procurou fazer isso. Então, ao usar aqui esses dois exemplos, Jesus estava falando de algo que era comum. Então, vamos ver aqui no 1.1 a importância de uma vida constante. Vamos ver a importância de uma vida constante. Jesus estava falando para os discípulos, para os seus ouvintes, que estavam agora ali aprendendo
como se comportar nesse novo reino que Jesus estava ali implantando, o reino dos céus, e Jesus estava dizendo a importância para os seus ouvintes da constância, de uma vida constante. Então Jesus não disse que nós temos sal, ele disse aos discípulos, vós sois o sal da terra. Perceba que Jesus não botou nenhuma condicional para esta afirmação. Ele ensinou e ele, através do ensino que ele estava ali transmitindo aos seus ouvintes, ele afirma que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Então, olha aqui, ó, sal da terra e a luz do mundo. O que temos luz. Ele disse, vós sois. Não disse que nós temos, ele disse, vós sois. Ele já estava afirmando que aqueles que estavam ali ouvindo o seu sermão estavam aprendendo, eles estavam ali já fazendo parte do reino e eles estavam ali sendo declarados como sal da terra e a luz do mundo. Com essa afirmação, Jesus nos apresenta responsabilidade, tá vendo? Tem pessoas que porque fazem parte do reino de Deus, fazem parte do cristianismo, acreditam que estão isentos de responsabilidade. Então nós precisamos ter responsabilidade e viver uma vida de constância. Sabe por quê? Em tempo em que fala-se muito em conservadorismo, o que nós precisamos nesses últimos dias ser conservadores, ser responsáveis pela pregação do evangelho, pela propagação do reino de Deus e também temos que viver uma vida de constância, ou seja, não uma vida oscilante. Um dia eu estou na presença de Deus, amanhã eu não estou mais, hoje eu dou bom testemunho, amanhã já não dou mais. Então, lembra que a gente estudou na outra lição passada o que é uma pessoa volúvel, ou seja, uma pessoa que ela muda de direção muito fácil, muito rápido. Nós não podemos ser volúvel dentro do reino de Deus. Nós precisamos de constância, porque aonde há constância, há crescimento. Aonde há constância, alcance o alvo. Pega essa visão aí. Aonde há constância, há crescimento e alcança-se o alvo. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Então Paulo estava numa constante busca deste alvo que é Cristo. Então nós hoje, como igreja do Senhor, temos um alvo que é Cristo, temos o alvo que é o arrebatamento da igreja, mas para isso nós precisamos nos santificar, nos separar, precisamos de constância na presença de Deus, nada de ficar oscilando. Um dia eu estou no mundo, um dia eu estou perto de Jesus. Não, nós precisamos viver uma vida firme, fixa diante do nosso Deus, para que possamos ser irrepreensíveis na presença do Senhor. Jesus conta com cada um de nós para sermos neste mundo os agentes influenciadores para viver uma vida saudável e glorifique o nome do Senhor. Irmãos, quando eu li esse tópico aqui, eu diariamente, quando eu abro as redes sociais, eu vejo pessoas que têm muitos seguidores no Instagram, tem conta no Instagram, tem conta no YouTube, tem grandes pessoas seguindo, pessoas inscritas no canal, e essas pessoas usam as suas redes sociais para pregar bobagem, para propagar coisas que não edificam, para fazer o seu rosto como de bichinho e outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então essas pessoas usam ali da sua influência, usam ali o poder de influenciar para propagar bobagem. Mas nós precisamos ser agentes nesse mundo para viver uma vida saudável e que glorifique a Deus. Então, o que você faz com as suas redes sociais? Então, meu amigo, se você não estiver glorificando o nome do Senhor, saiba que você está fora da presença de Deus. Você não está cumprindo o chamado de Jesus. Porque eu preciso usar minhas redes sociais para me promover o reino de Deus, para me pregar o evangelho. Esse mundo aí que está afundado no pecado precisa de alguém aqui nas plataformas digitais que façam a diferença. Então você, porventura tem alguém me ouvindo que tem grande influência aí nas redes sociais, meu querido, se você já usa para pregar o evangelho, parabéns, continue firme, continue prosseguindo para o alvo que é Cristo e pregando, propagando e pregando o seu evangelho. Agora você que usa suas redes sociais apenas para colocar coisa supérflua, coisa sem futuro, irmão, no mundo espiritual, você precisa parar e pensar, será que realmente eu estou sendo um sal da terra e a luz do mundo, na qual eu fui separado por Jesus, na qual Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, para que eu fosse considerado sal da terra e a luz do mundo? Será que eu estou influenciando ou será que eu estou sendo influenciado e fazendo com as minhas redes sociais, com o meu meio de comunicação, coisa banal que não agrada ao nosso Deus? Então nós precisamos ter a mente de Cristo, fazer a autoanálise todos os dias para que nós não venhamos fazer coisas que não agradam ao nosso Deus. Muito pelo contrário, nós precisamos influenciar para que o nome do Senhor seja
glorificado. Aleluia. Porque essa é a vontade do Pai. Jesus falou que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então ele veio para fazer a vontade do Pai. Então ele mesmo falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o próprio Cristo, ele glorificava a Deus. Tanto é que na oração do Pai Nosso é: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então Jesus estava ali glorificando o nome de Deus, do Deus Pai. Então, ser como sal é ter influência por ocasião de sua presença. Assim como o sal dá sabor e influencia o ambiente em que é colocado, assim devemos ser. Aleluia. Então, eu quero trazer algo aqui sobre o sal, meus queridos amados irmãos. Naquela época lá, o sal ele tinha uma grande importância, assim como tem hoje. Mas nos dias de Jesus, onde os meios de vida eram mais difíceis, não é como hoje, nós temos geladeira, nós temos outras maneiras de armazenar alimento, de conservar alimento, mas nos dias de Jesus, as pessoas não tinham como conservar alimento. Por exemplo, o soldado fosse para a guerra e eles precisariam levar alimento, porque sem alimento eles iam perecer e aí não iam conseguir ganhar guerra de nenhum exército. Então, para se conservar os alimentos, era necessário levar a carne já com sal, para que essa carne não fosse afetada por inseto, por bactéria, que essa carne viesse estar conservada, não viesse a apodrecer. Então, o sal era de suma importância. Então, aonde tinha o sal, ele tinha o poder de influenciar, de conservar e dar sabor àquele alimento. Então aqui quando coloca-se do sal, está falando exatamente isso. Aonde o sal estiver, onde o ambiente que ele é colocado, ele deve dar sabor à vida das pessoas. Então, eu acho interessante quando a gente vai no mercado, a gente nunca encontra o sal lá nas primeiras prateleiras da entrada do mercado, sempre lá no fundo, lá, porque o sal é o último que aparece, mas é o que faz toda a diferença naqueles alimentos que tem ali para vender, até mesmo que estão na frente expostos ali, com os melhores alimentos. Se não tiver o sal, o feijão não vai ter o sabor, o arroz não vai ter o sabor. Então o sal, aonde ele chega, ele proporciona uma diferença, ele influencia no resultado do sabor do alimento. Então mesmo que ele não aparece, então ele também tem esse papel. Assim nós, crentes, cristãos, assim como nós muitas vezes não aparecemos, mas aonde nós chega, nós damos sabor à vida das pessoas, à vida daquelas pessoas que estão apodrecendo no pecado, que estão aí longe da presença de Deus. Então nós somos agentes, influenciadores para fazer a diferença, aleluia. Assim como a luz, do mesmo modo a luz, ela está em oposição às trevas. Aonde ela chega, as trevas devem sair, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Que maravilha! Aonde a trevas e a luz chega, as trevas têm que ir embora, porque as trevas não resistem à luz. Aonde a luz chega, as trevas elas desaparecem, porque chegou um representante de Jesus. Então você que é a luz do mundo, aonde você chega, você influencia no meio da escuridão. Se você é luz, você é verdadeiramente a luz de Cristo. Se você verdadeiramente ama a luz nesse reino, aonde você chegar, as pessoas vão notar a diferença. Verdadeiramente, aquele ali é um seguidor de Jesus, é um discípulo de Jesus, porque onde ele chega, ele faz a diferença, porque ele não tem comunhão com as trevas, ele tem a posição firme dele em Cristo, e aonde ele chega, ele influencia. E além de influenciar, ele traz outras pessoas para a glória, para a luz de Deus, para o Evangelho, para que outras pessoas conheçam Jesus e sejam salvas. Amém? Ser luz é manifestar no mundo, é manifestar-se ao mundo, impactá-lo com boas obras, de tal maneira que Deus seja glorificado. Mais uma vez, Deus sendo glorificado através da luz. Então, onde você chega, que você dissipa todas as trevas, que as trevas vão embora, naquele lugar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque a luz está naquele lugar. Então, você vai estar visível, porque as pessoas vão ver em você a luz de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O sal, então, aqui no comentarista, diz: o sal age evitando a decomposição dos alimentos. Tá vendo? Uma das funções do sal é agir para evitar ali a decomposição dos alimentos. Então, ou seja, o sal ele é conservador. Então, trazendo para o quesito espiritual, o sal hoje ele serve para conservar este mundo de se estragar totalmente, porque se não fosse a igreja, que é o sal da terra, se não fosse eu e você que está aí me ouvindo, esse mundo hoje já está ruim, estaria muito pior do que você possa imaginar. Sabe por quê? Esse mundo iria estar numa total podridão. Hoje o mundo ainda está sendo controlado por causa do sal, que não permite o avanço de maneira rápida
aqui da decomposição dos alimentos, mas trazendo para o mundo espiritual a decomposição deste mundo. Ele não consegue avançar para destruir totalmente a terra. Por quê? O pecado não consegue avançar, porque o sal ainda está na terra, nós somos o sal da terra, então nós não deixamos as trevas avançar, não deixamos o maligno avançar com suas maldades, com o pecado, e ali decompondo as outras coisas que ainda são boas sobre essa terra. Ainda bem que tem nós que somos o sal da terra. Então, se você é um sal da terra, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque você foi chamado para ser o sal da terra. Aleluia. 1.2, o poder relevante do sal. Vamos passar um pouco rápido, porque essa lição aqui eu percebi que tem muitas coisas que vai repetindo, uns tópicos vai repetindo, então alguns tópicos eu vou resumir devido a já ter explicado nos tópicos anteriores. O poder do sal, o poder relevante do sal. Então vamos ver agora o poder relevante do sal. John Stott diz que a salidade do cristão é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças. É discipulado o cristão verdadeiro, invisível em atos e palavras, tá vendo? Invisível em atos e palavras. No comentário, todas as parábolas da Bíblia, há uma citação feita por Dr. Campbell Morgan acerca do sal. Ele diz que o sal, ele diz que o sal é asséptico, mas não antisséptico. O antisséptico é contrário ao veneno e é capaz de curar. Tá vendo? O antisséptico ele é contrário ao veneno e é capaz de curar. Já o sal, nesse caso, o sal nunca pode curar. Então, a função nossa aqui nessa terra não é acabar com a corrupção, acabar com o pecado. Nós não vamos conseguir curar essas mazelas que nós temos hoje, mas nós vamos impedir o avanço. Então, o papel do sal, ele aqui, ó, o antisséptico ele é um efeito contrário ao veneno. Já o asséptico é aquele que controla, ele que não vai permitir, não vai curar, mas também não vai deixar avançar. Então, aí é que está a diferença entre asséptico e antisséptico. Ou seja, se a carne estiver contaminada e corrompida, ele nem descontaminará, nem purificará, ele impedirá que a corrupção se espalhe, não permitindo que todo o resto se contamine. Aleluia, tá vendo o que eu estou dizendo? A função do sal, ele não vai curar a corrupção de hoje, nós não vamos curar a corrupção e não vamos impedir, impedir que ela se... que a corrupção, nós vamos impedir que a corrupção se espalhe, mas não vamos conseguir a impedir totalmente, porque nós não temos o poder de reverter uma coisa que já está podre. Só quem consegue reverter podridão do pecado é só Jesus de Nazaré. Aleluia. Nós temos o papel de pregar, de influenciar, mas quem faz o trabalho é o nosso Deus através do seu Espírito Santo que convence. Agindo como sal, cada servo de Deus é um instrumento do Senhor que impede a proliferação do mal. Aleluia. Então, irmãos, essa lição aqui é para nós refletir sobre o nosso papel de influenciador, como nós estamos impedindo que haja crescimento das trevas, como é que nós estamos conseguindo, o que é que eu e você tem feito para que esse mundo tenebroso avance e ofusque a luz dos homens, a luz dos cristãos na terra. Então nós temos que fazer algo, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que ser diferente, ou seja, nós temos que ter testemunho, nós temos que influenciar e temos que testemunhar para que as pessoas venham conhecer a Jesus, para que o mal não avance. 1.3, o sal que provoca a sede. Sabemos que o sal provoca a sede. A pergunta é, que tipo de sede estamos provocando as pessoas acerca de Cristo? Será que eu tenho provocado sede das pessoas? Será que o meu testemunho, será que a maneira como eu me comporto, será que eu tenho feito a diferença? Será que eu tenho influenciado de maneira correta para que as pessoas venham ter sede também de conhecer Jesus, a ponto das pessoas olhar para mim, olhar para você e dizer assim, rapaz, eu vou procurar o Evangelho, eu vou me converter a Cristo, porque verdadeiramente eu vejo Deus na vida dele, na vida dela. Então, isso gerará uma sede no coração do pecador e ele virá para os pés de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai estar influenciando ele de maneira correta. Mas a pergunta aqui, como será que estamos nos comportando diante dos homens, a ponto de causar sede neles? Aí o próprio escritor, ele responde aqui, o mundo está embriagado em materialismo insípido de espiritualidade. Então o mundo ele está afundado no materialismo
está intoxicado com valores errados. Então, nós precisamos, como sal da terra, levar um valor verdadeiro, o valor de cristão, o valor de Cristo, para que essas pessoas elas venham verdadeiramente conhecer o Evangelho. Então, aí nós vamos estar provocando a sede do pecador, e o pecador sentirá o desejo de estar perto de Jesus. Mas aqui embaixo, vivendo de modo santo, honrando com autêntico testemunho acerca de Jesus Cristo. Então, aqui é que está a resposta aqui, ó. Será que a nossa vida está atraindo pessoas para perto de Cristo ou está expulsando? É uma pergunta que o escritor aqui faz. E nós precisamos atrair. Nós fomos chamados para atrair, não para expulsar, porque nós precisamos ser o sal que dá o sabor na vida das pessoas, não também ser salgado demais a ponto de discriminar a pessoa, a ponto de não pregar o Evangelho, a ponto de acreditar que o Evangelho é só para mim, que a salvação é só para mim, que eu já estou salvo e acabou. Eu vou me vestir desse jeito, vou me padronizar assim, porque é assim que Jesus vai me salvar e dane-se o mundo, irmão. Isso é ser salgado demais, isso é se achar demais. Então, quando o sal ele tem essa função também de estragar o alimento. Se colocar numa porção muito exagerada, ele vai causar um efeito contrário no alimento, e o alimento vai ficar horroroso para se consumir. Então, nós precisamos viver de modo santo, moderado, honrando o nome de Jesus como autêntico cristão que somos. Então, nós precisamos ser temperados, tudo no tempo, no equilíbrio, vai dar tudo certo no final. Tópico 2, vós sois a luz do mundo. Então, primeiro nós tratamos sobre o elemento que Jesus disse que nós somos o sal, e agora vamos falar um pouco sobre a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não existe outro motivo para a existência da luz a não ser para que ilumine. Então, não existe um outro motivo da existência da luz a não ser que ela venha iluminar o ambiente onde ela está. Caso contrário, a luz não terá valor nenhum, não terá serventia alguma, porque a função da luz é iluminar o ambiente. Então ela foi criada para iluminar e acabar com as trevas. Não existe outra forma de iluminar esse mundo de trevas senão ser testemunhando, tá vendo? Enquanto com o sal nós somos influenciadores, com a luz nós somos testemunhos, nós temos testemunhando. As pessoas vão olhar para nós e vão ver verdadeiramente a luz de Cristo brilhando. A luz deve brilhar. Brilhar faz parte da natureza da luz. Para isso, ela existe. Jesus disse que somos luz para este mundo como filho de Deus. Quero convidar vocês também a ler Atos 13:7. Atos capítulo 13, versículo 47. Também falará sobre acerca da luz. Como filho de Deus, devemos brilhar em meio às densas trevas desse mundo pecaminoso. Como podemos... Aí ele faz uma pergunta de novo aqui, o nosso escritor da lição. Como podemos tornar um luzeiro moral e espiritual neste mundo avesso à vontade de Deus? Aí ele traz uma resposta. Vivendo de acordo com as Escrituras, nosso compromisso com Jesus deve nos conduzir a um viver de uma vida que sirva também de modelo para aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando eu e você somos chamados para ser representante de Jesus, para fazer parte desse reino, nós passamos a ser luz. Sabe por quê? O ímpio ele não procura ler Bíblia, o ímpio não procura ler livro, o ímpio não ora. Então, a Bíblia que ele vai ler é eu e você, é o nosso testemunho. Tanto é que tem um grande pregador que diz assim, pregue se for preciso fale, porque a melhor pregação é aquela que as pessoas vê na sua vida, vê a mudança que você faz, onde você chega, vê que você tem um bom testemunho, porque não adianta você pregar bonito, você cantar bonito, você ser um grande orador, mas o seu testemunho não conquista as pessoas para Cristo. Então, isso é terrível, irmão. Infelizmente, tem muitas pessoas vivendo dessa forma, pessoas que têm um ministério aí muito bom, um ministério aí muito procurado pelas pessoas por causa das palavras, mas quando vai olhar o testemunho da pessoa, aí a pessoa não atrai as pessoas para Cristo. Então nós temos que ter cuidado, nós como luz, nós precisamos ter testemunho, ser testemunho de Cristo, para ele falou ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia como o fim da terra. Então, ou seja, vocês vão ser a minha luz, aonde vocês chegarem, vocês vão brilhar, porque fazendo assim, vocês vão atrair as pessoas para a minha presença. Então, nós somos pessoas que nós fomos chamados para ter a responsabilidade de atrair as pessoas para a presença do nosso Deus, para impedir que essas pessoas pereçam nas trevas. Aleluia!
Então, essa é a função principal da luz, é brilhar. Então, no quesito espiritual, a nossa função como cristão é brilhar para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas tem pessoas que eles entendem ao contrário esta palavra e eles querem brilhar ao ponto de eles quererem glória, de eles quererem aplauso, de eles quererem sucesso, fama, de eles quererem reconhecimento das pessoas, mas está tudo errado. Jesus falou que nós precisamos ser luz desse mundo para que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que os homens vejam em nós a luz de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Aí sim, nós vamos estar trazendo esperança para este mundo, nós vamos estar glorificando o nome do Pai e a obra de Deus será completa. Então, fama, sucesso, isso é muito bom, mas não é o foco do cristão, não é o foco do pregador, do cantor, não deve ser o alvo dele deve ser glorificação do nome do Senhor. Será que como eu estou me comportando? Não adianta eu ter fama, ter sucesso, eu ter reconhecimento se meu testemunho é lá embaixo. Então, isso tudo influencia no reino de Deus. Então, nós possamos ter cuidado para que nós não venhamos espantar as pessoas do Evangelho, não venhamos, como aqui está dizendo aqui, expulsar aqui, a palavra mais certa que o escritor usa aqui é expulsá-las da presença de Jesus. Então, cuidado com o que nós estamos fazendo, cuidado com o que nós temos apresentado diante dos homens. Nós somos influenciadores para atrair pessoas para a presença de Deus e não para expulsar, viu? 2.2. Não se pode esconder uma luz. Então, quando Jesus ele fala aqui acerca da luz, essa metáfora, Jesus deixou bem claro que a luz foi criada para iluminar. Isto não pode acontecer se ela estiver escondida. A instrução divina é que possamos conduzir e se fazer conhecida a todos os homens. Reluzir. E se fazer conhecido em todos os segmentos, pois quando restringimos a dimensão da nossa vida espiritual, somente os limites dos cultos nos lares, estamos escondendo o que deveria ser amplamente apresentado. Então, quando Jesus ele traz aqui, nós vamos ver aqui no texto de referência, que ele fala aqui no verso 14, capítulo 5, vós sois a luz do mundo, aí no verso 15 ele diz assim, não, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire. E mais aqui no 14 ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada. Por quê? A cidade que ficava no monte, as casas que ficavam no monte, quando se acendia uma luz lá, um candeeiro nas casas, quem estava lá debaixo conseguia ver, não tinha como esconder aquela cidade edificada lá em cima, porque a luz que vinha daquela cidade era vista em todos os lugares, porque aquela cidade estava no monte. Assim nós também, como servos do Senhor, nós estamos colocados numa posição elevada diante de Deus e dos homens, então nós somos a luz que estamos brilhando no monte e as pessoas que estão embaixo vão olhar para o monte e vão ver a cidade edificada, porque a luz está ali brilhando, a luz está fazendo a diferença. Então, de todos os lugares verão a luz acesa. Então, na dimensão da nossa vida espiritual, somente os limites de culto em nossos lares estamos escondendo o que deveria ser amplamente apresentado. Então, aqui o escritor ele traz um alerta para nós. Eu, como luz, eu preciso brilhar nas vielas, eu preciso brilhar nos becos, eu preciso brilhar nas favelas, eu preciso brilhar nos lugares ocultos, escondidos da terra, eu preciso ir aonde há trevas, eu preciso ir lá para brilhar, para que as pessoas vejam a luz de Deus em nós, em mim e em você, e elas venham ser alcançadas pelo Evangelho, porque se eu ficar somente, é muito bom cultuar, é muito bom ter comunhão, é muito bom congregar ali com nossos irmãos, é uma bênção, mas se eu ficar limitado somente nisso, eu não vou estar cumprindo o chamado de Jesus, que é brilhar para que os homens vejam. Então, tem muitas pessoas que se acomodam, eles apenas vão para o culto, eles apenas estão ali naquele mundinho, fazem suas devocionais em casa, e o mundo que se dane, as pessoas que se dane, o Evangelho não é pregado, e essa pessoa vive somente se engordando do Evangelho, mas não está distribuindo o alimento que ela está recebendo para que outras pessoas venham se alimentar. Então, é um perigo, isso aqui que o escritor coloca aqui, se nós ficar limitado somente às 4 paredes da nossa congregação, onde nós congregamos. Não, irmão, nós precisamos sair, nós precisamos avançar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos dizer ao mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta,
e que o pecado não presta, que Satanás não vale nada e que o pecador, da maneira como ele está, ele corre um sério risco de não herdar a salvação, que ele precisa urgente correr aos pés de Jesus, aceitar o sacrifício de Cristo. Nós somos as pessoas que Jesus confiou esta tarefa para nós. Então nós precisamos não brilhar somente dentro da congregação, onde o pastor está vendo, onde os irmãos estão vendo. Ali é muito fácil a gente ser uma luz dentro da congregação. O difícil é ser luz lá fora, é ser luz lá no meio das trevas. Então, irmão, nós precisamos refletir, porque nós fomos chamados para ser farol do Evangelho de Jesus. Nós somos como farol, nós somos o guia deste mundo. Nós que temos a direção, nós, a igreja do Senhor, temos a direção. Então nós sabemos o caminho, para onde estamos indo. Então nós sabemos que nós estamos indo em direção a Jesus. Então o mundo não sabe disso, mas nós temos a responsabilidade de não ficar só entre as quatro paredes, mas expandir o Evangelho de Jesus. Amém? Eita glória, lição maravilhosa, aleluia, abençoada. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado está aprendendo, está sendo edificado. Então se você está aqui sendo impactado por esta aula aqui do canal do Pastor Édre, não se esqueça de comentar a cidade que você está assistindo, deixar aí uma sugestão, um elogio. Nós estamos aí para responder aos irmãos, orar pelos irmãos, pedido de oração, e o nome do Senhor é glorificado e o canal vai crescendo a cada dia para a glória de Deus. Cristo é a nossa fonte de luz. Então, assim como Jesus ele se declarou lá no capítulo 2 de João, eu sou a luz do mundo, né? Então Jesus se declarou como ele sendo a luz do mundo. Ele agora também lá no monte ele declara que nós somos também a luz. Vós sois a luz do mundo. Então ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Assim como o candeeiro precisava do azeite para manter o fogo aceso, assim como a energia elétrica hoje precisa dos fios, precisa de uma central de energia, precisa de uma barragem de água para poder gerar energia, assim também é o crente. Ele precisa de Cristo como a fonte da sua luz. Então ele precisa estar ligado em Cristo, ele precisa estar conectado a Jesus para que ele possa ser uma luz verdadeira. Então, acerca de si mesmo, Jesus disse, ser a luz do mundo, a fonte da luz que jorra para todos. Então Jesus é a fonte de luz para todos. Assim como uma lâmpada naquele tempo também precisava de combustível para conduzir a luz, nós dependemos de fonte, precisamos estar conectados. Olha aí que eu acabei de explicar. No tempo para poder manter a chama acesa. Eita glória! Será que tem chama acesa aí? Será que tem crente aí conectado com Jesus? Eita glória! Eu sei que tem lâmpada aí do outro lado. Eu sei que tem pessoas aí que são luz, que estão me ouvindo aqui, estão conectadas em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho convicção de que esse canal aqui é uma bênção para conectar mais pessoas a Jesus, que é a fonte de toda a luz. Aleluia! Eita glória! Jesus disse que não há como ficarmos escondidos sendo luz. Todos estão nos vendo, reparando nossas atitudes. Olha o que eu expliquei agora. Reparando nossas atitudes. Somos como uma cidade sob o monte, cujo brilho chama a atenção de todos. O texto nos ensina que a nossa luz é que deve brilhar, e não nós. Olha, tá vendo? A luz que brilha em nós é a vida compartilhada por Cristo. Aleluia. Lembra que eu falei? Tem pessoas que ele acha que ele que tem que brilhar, ele que tem que aparecer e o nome do Pai não é glorificado. Mas a partir do momento que ele entende o verdadeiro evangelho, entende que ele é um servo nesse reino, que ele é a luz desse mundo, ele começa a pregar o evangelho de maneira certa, ao ponto do nome do Pai ser glorificado, porque todas as pessoas estão de olho nele, assim como estão de olho na cidade edificada, na cidade lá no alto, que está com as luzes acesas. Assim o mundo está de olho em nós. Não para que nós venhamos ser reconhecidos, ser famosos, não. Para que Jesus apareça, para que o nome do Pai seja glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa aula está ficando pentecostal, irmão. Eita glória. Nossa responsabilidade como luz. Aí agora vem a responsabilidade como luz e também como sal. A gente recebeu o título de sal e luz, aí pronto, acabou. Agora eu sou o sal, eu sou a luz desse mundo. Não, nós temos responsabilidade. Existe uma perfeita harmonia entre o sal e a luz, porém, num gesto muito elegante e amoroso, Jesus nos advertiu acerca da importância de mantê-los sempre ativos. Ou seja, porque se a luz não brilhar, ela não serve para muita coisa não, irmão. Se o sal também não tiver mais sabor, for insípido, se não prestar mais, vira apenas areia. Também vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Tende sal em vós mesmo. É o 3.1, tende sal em vós mesmo.
Como essa amorosa advertência, o Senhor Jesus convida a priorizar a nossa essência. Ter sal em si mesmo é julgar o pecado, primeiramente em nós, nas nossas próprias vidas. Que honra existe em ensinar outros a fazer o que nunca fizemos. Ter sal é permitir que o Espírito Santo e a palavra nos limpe, elimine os elementos destrutivos que existem dentro de nós. Ou seja, é permitir que o Espírito Santo nos limpe de toda a podridão do pecado. Então, nós precisamos primeiro ter sal para nós receber a pureza, ser purificado e depois nós poder compartilhar com as pessoas para que mais pessoas venham ser limpas na palavra do nosso Deus. A palavra de Deus nos limpa, nos traz paz e nos prospera da melhor maneira para a obra mais importante para a qual fomos chamados neste mundo. Anunciar o Evangelho. Está vendo a obra mais importante? Não é eu aparecer, não é meu nome ser famoso, o papel mais importante de eu ser chamado neste mundo é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Nosso Deus espera que exerçamos nossa influência benéfica e purificadora para manter verdadeiro caráter cristão e integridade. Lembra que eu falei? Pessoas usam a sua influência para nada, para coisas banais, mas nós precisamos, como verdadeiro cristão, como caráter cristão, como influenciadores desse mundo, nós precisamos usar a nossa influência como sal para benefício, para trazer sabor à vida das pessoas e para purificar essas pessoas, dar essas pessoas a sair da podridão do pecado. Aleluia. 3.2. Quem pratica a verdade vem para luz. Aleluia. Observamos que a mesma advertência dada ao sal também foi dada à luz. Se o sal pode perder o sabor, a luz também pode perder o brilho. Então, duas coisas importantes chamam a nossa atenção. Primeiro, quem pratica a verdade vem para a luz. E segundo, quem é luz deve ser exemplo da verdade. Essa é a nossa responsabilidade para com aqueles que nos observam. Quem influencia pode ter uma lâmpada apagada. Que influência pode ter uma lâmpada apagada na escuridão? Ou seja, que influência ter uma lâmpada no meio de uma escuridão se ela não estiver acesa, irmão? Assim é o crente. Que influência ele tem se ele não ser luz no meio dessas trevas? Não vai ter influência nenhuma. Se ele também for treva, se ele também não andar na verdade, ele não vai ter brilho, e ali não vai ter diferença nenhuma, vai estar todo mundo em treva. Mas a partir do momento que nós temos brilho, nós vamos fazer a diferença. Ou seja, não se pode esconder a luz, porque a luz foi feita para brilhar, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. Então essa é a nossa responsabilidade para aqueles que nos observam, influenciar como luz. Aleluia! Assim também é a vida de um cristão sem o brilho e a graça divina em sua vida. Está vendo? Uma luz apagada, ela não tem poder nenhum, ela não tem brilho nenhum, porque a graça de Deus está apagada nela. Cuidado, para você que está me ouvindo, é uma alerta para você levar a sua classe. Cuidado para não nos tornarmos uma lâmpada apagada, porque lâmpada apagada não faz diferença no meio das trevas. Aleluia! Precisamos brilhar para que o nome do Pai seja glorificado. Mas aqui embaixo assim, cuidemos para que a nossa lâmpada não se apague como das circunvirgens loucas. Lembra das virgens loucas que apagou as lâmpadas? O noivo veio e elas ficaram. Por quê? Porque elas não tinham luz. A ausência da luz na vida de um cristão pode significar várias coisas, inclusive uma vida de trevas. Misericórdia, uma vida de trevas. Então, a pessoa que se declara cristã, uma pessoa que fala que é seguidor de Jesus, ela precisa e tem a responsabilidade com seu testemunho de ser uma luz que brilha no meio das trevas, para que mais pessoas venham a ser alcançadas para o reino de Deus. 3.3, estamos indo ao final da nossa aula, está uma bênção, graças a Deus. Essa lição aqui é maravilhosa. 3.3, sal e a luz do mundo. Sal e luz, uma perfeita combinação. Então, sal e luz é uma perfeita combinação nessa metáfora que Jesus faz, nessa comparação. Parece que sal e luz, na ótica humana, na forma literal, parece que não tem sentido nenhum, mas no sentido espiritual, no sentido que Jesus estava aqui explicando, sal e luz tem tudo a ver. São dois elementos que nós precisamos ser para poder ser considerado um autêntico cristão na presença de Deus. Enquanto o sal serve para dar sabor onde ele penetra, a luz serve, por sua vez, para iluminar. Então aqui está fazendo um resumo do que nós já explicamos.
por sua vez, para iluminar um ambiente onde a escuridão predomina, onde é predominante. Como seria o mundo sem o sal e sem a luz? Irmão, como seria essa terra se não fosse a igreja, que é o sal e a luz? Como seria este mundo? Irmão, eu fico imaginando como será nos dias em que o anticristo dominar sobre essa terra, que a igreja foi arrebatada. Nós tivemos lições aqui passadas sobre o Apocalipse. Como será ali o período da grande tribulação, aonde não terá mais sal nem luz nesse mundo? Pensa numa podridão total que esse mundo vai estar quando o anticristo estiver aqui governando. Então, como seria o mundo sem o sal e sem a luz? Pensa, irmão. Pensa numa casa escura, onde você apaga todas as lâmpadas, você não tem direção nenhuma, você não sabe para onde você está indo. Pensa quando falta energia na cidade, o caos que se transforma, porque ninguém sabe o caminho que deve seguir, principalmente sem conhecer aquele lugar onde mora. Pensa numa comida que você vai num restaurante ali, saborear uma comida, e chega lá e essa comida não tem sal, não tem sabor. Pode ser o melhor restaurante do mundo, pode ser o restaurante mais VIP que você possa encontrar nos 5 continentes da Terra. Se não tiver sal como condimento principal da culinária daquele restaurante, com certeza os clientes vão embora e não vão voltar mais. Vão achar comida sem graça, sem sabor, sem sal. Sabe por quê? Porque não terá o sal. Aqui estamos indo para a parte final. Somente assim podemos compreender a importância que Jesus falou acerca da nossa posição nesse mundo. Tá vendo? Assim como o alimento precisa do sal, esse mundo precisa ter sabor através de nós. Assim como esse mundo em trevas precisa de luz, nós somos a luz que esse mundo precisa para poder enxergar o caminho em direção ao nosso Deus. O sal interrompe a corrupção. Essa é a nossa responsabilidade, impedir que o mal avance. Tá vendo? Como sal, nós temos a responsabilidade de impedir que o mal avance. Como luz, devemos compartilhar as verdades, mostrando o caminho de Deus aos perdidos. Tá vendo? Como luz, nós precisamos, luz que nós somos o farol, nós precisamos mostrar o caminho para essas pessoas, porque essas pessoas não sabem, estão em treva, não sabem para onde ir. Mas nós, como luz, devemos compartilhar as verdades acerca do caminho de Deus. Então, e você, tem pregado acerca do caminho de Deus? Você tem pregado sobre Jesus? Você tem pregado o Evangelho? Você tem mostrado ao pecador que ele precisa se converter e precisa ser uma nova criatura, se arrepender dos seus pecados e passar a ser uma luz também na presença de Deus? Aleluia! Ser sal e luz do mundo é uma questão apenas de identidade. Isso é o que Jesus quis dizer que somos. Somos veículo por meio das quais a luz brilha, para que os homens tenham fome e sede de Cristo e possam conhecer o caminho. Aleluia. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vai nem para onde é o caminho. Então, por quê? Tomé ainda não havia recebido o poder ainda de compreender o verdadeiro sentido da luz. Jesus era a luz que estava ali mostrando para eles o caminho ao Pai, mas ele não havia ainda compreendido, porque ainda estava no processo de libertação, ainda não compreendia acerca das coisas que Jesus falava, mas Jesus falou que eles deveriam conhecer o caminho. Então, a palavra nos induz aqui, nos leva a uma reflexão de que nós precisamos brilhar e também trazer os homens para perto de Deus, fazer com que os homens sintam sede de estar na presença de Deus e se arrepender dos seus pecados e possa conhecer o caminho que é Jesus. Vamos para a conclusão, chegamos ao final. Ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, Jesus não somente revelou a responsabilidade que temos nesse mundo, mas ressaltou também as virtudes que acrescentou na vida de todos nós. Aleluia. Você é sal, você é luz, glória a Deus, aleluia. Você está brilhando, você está dando sabor à vida das pessoas, glória a Deus, aleluia. Você está influenciando para que Cristo seja glorificado, glória a Deus, aleluia. Você está trazendo as pessoas para perto de Jesus, para que elas tenham sede de estar na presença de Jesus, glória a Deus, aleluia. Continue firme na presença de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado através dessa aula. Não fique somente aqui nessa explicação aqui que o pastor Ed tentou passar aqui para vocês, porque a gente muitas vezes esquece alguns detalhes aqui, mas busque mais na lição, estude mais a palavra de Deus, você vai compreender muito melhor as palavras aqui do Sermão do Monte.
Não fique preso só aqui na revista, leia a Bíblia também, para que você venha entender melhor. Domingo, vá para a igreja, vá para a escola bíblica dominical, assim como eu já estendi o convite no início desse vídeo. Se você não estiver fazendo nada aqui em Goiânia no domingo, não tiver alguma ocupação e morar próximo aqui ao nosso bairro, venha nos fazer uma visita aqui na Vila Santa Helena, Rua 6, número 303. Será um prazer receber você. E se você não puder vir, que Deus possa te abençoar grandemente através desse canal e que você esteja aprendendo a palavra do nosso Deus, querendo o nosso bom Deus e aprovando. Semana que vem nós estaremos aqui para gravar mais uma aula de número 5, que tem o tema a justiça moral e a ética no reino de Deus. Então, fique ligadinho, fique antenado, porque a qualquer momento eu estarei lançando aqui a aula de número 5 e você será ricamente abençoado por esta próxima lição. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Ore pelo pastor Éder, eu vou estar orando por vocês para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos continuar firme na presença de Deus. Amém? E até a próxima lição, se Deus assim permitir.